Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao lançamento do boletim Tecnologias Digitais nos Campos de Produção da Cultura, Avanços e Retrocessos no Brasil Recente, elaborado pela linha temática Cultura na Era Digital, do Núcleo de Mapeamento da Fronteira Digital do projeto Nova e Velhas Desigualdades na Era Digital no Brasil, na terceira década do século XXI, desenvolvido pelo Instituto Lula. Eu me chamo Larissa Maria de Almeida Guimarães, eu sou uma antropóloga, atualmente trabalho no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na Superintendência do Estado de Roraima, e também estou vinculada ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou coordenadora da referida linha de pesquisa e autora, ao lado do professor Amarildo Ferreira Júnior, do boletim que nós estamos lançando. Além de Amarildo Ferreira Júnior, que é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, o IFRR, doutor em Ciências, Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos da Universidade Federal do Pará, o NAIA, na UFPA, e coautor do boletim, nós temos hoje duas convidadas que irão dialogar conosco sobre a discussão que propusemos. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu gostaria de agradecer imensamente à equipe do Instituto Lula, em especial a Egli Maitê, ao Marcelo Manzano, coordenador do Núcleo de Mapeamento da Fronteira Digital, e também ao presidente do Instituto Lula, o professor Márcio Postman. Então, gostaria de passar a palavra a Soni Fersek, por favor, para se apresentar. Olá, então, eu sou Soni Fersek, em poesia, né, na verdade, eu tenho vários nomes, eu sempre gosto de dizer desses meus vários nomes e como eles representam, né, para mim, é uma forma de ver o mundo, né? Então, em poesia, eu sou a Soni Fersek, o meu nome de batismo civil é Sonielen Fonseca Ferreira, o meu nome Makuxi Maimu, que é o povo ao qual eu também faço parte, é o Eipaxi, algo que significa como irmã em sol, parceira em sol. E, né, o meu nome de casada é Sonielen Fonseca Ferreira Fiorotti. E, bom, atualmente eu estou no Instituto Isiquirã, de Formação Superior Indígena, como professora substituta. Também sou doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense. Sou formada em Letras com habilitação em Inglês pela Universidade Federal e também onde eu tenho mestrado em Estudos, Literatura e Cultura Regional, né? E aqui em Roraima eu também cofundei a Way Editora, que é a primeira editora independente do estado de Roraima, voltada para publicar, traduzir, enfim, difundir mesmo autores indígenas e que tem essa perspectiva de trazer também essas línguas desses autores para um público que vá além das próprias comunidades, né, para a sociedade em geral. Bom, então é isso, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, e é isso, passo a palavra então à Paula. Obrigada, Soni. Olá. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, nos assistindo nesse momento. A Larissa e a Amarildo pelo convite para participar, para estar aqui nessa conversa, nessa troca com vocês. E muito feliz e honrada de estar ao lado da Soni e conhecer um pouquinho mais do trabalho dela e da Way Editora, né? O meu nome é Paula Zanardi, eu sou cientista social, eu sou mestra em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM e também atuo como produtora cultural. Eu atuo em ações de preservação desse patrimônio imaterial no estado da Bahia, desde o ano de 2015,
E nos últimos anos, eu venho me dedicando, então, ao desenvolvimento de sites voltados para a cultura popular, sites voltados para as comunidades tradicionais, que a gente vai apresentar mais à frente. É isso, obrigada. Muito obrigada, Soni, muito obrigada, Paula. Mais para frente, eu vou passar a palavra para o professor Marildo, já na parte dos comentários do boletim. Então, eu gostaria de passar para o nosso boletim, o nosso primeiro boletim, que é o nosso primeiro produto deste projeto do qual nós estamos participando. E como falado inicialmente, o título que nós decidimos dar a esse boletim é Tecnologias Digitais nos Campos de Produção da Cultura, Avanço e Retrocessos no Brasil recente, desculpe. Então, nesse primeiro boletim, a gente buscou fazer uma identificação do que seriam essas tecnologias digitais. Não fizemos como se trata de um trabalho preliminar, um estudo exploratório, de curta duração, inclusive, não foi a nossa intenção esmiuçá-lo, né? Esmiuçar esse contexto de disseminação de tecnologias digitais, da ascensão da internet, desde a década de 90 até o período atual. Mas de tentar compreender como essas tecnologias digitais elas têm se inserido num contexto brasileiro mais recente e como essas assimetrias elas acabam sendo evidenciadas por diferentes agentes e sujeitos sociais. Então, a gente identifica, né, tenta compreender essas tecnologias digitais, no final das contas, o que são, como a gente pode compreendê-las, nós, né, a maioria de nós que somos leigos, que não somos especialistas nessa área ligada à ciência da computação, por exemplo, mas que somos usuários que acessamos diferentes tipos de redes sociais, por exemplo, fazemos uso da internet, dos diferentes tipos de internet que nós temos disponíveis, que nos são disponibilizados, e aí a gente já começa a identificar que esse tipo de acesso é assimétrico. A disponibilidade e o acesso já evidencia as assimetrias, a gente já pode, inclusive, contextualizá-las em termos regionais. Há regiões em que o acesso à internet, por exemplo, é bem deficitário, é bem limitado em relação a outras regiões. Então, o estudo também ele busca trazer essa relação. É necessário que seja relacional, é necessário que a gente compreenda que as desigualdades, quando a gente fala de desigualdade, a gente não fala de uma desigualdade, mas de desigualdades, e o nosso projeto, nós pretendemos aprofundar dentro do eixo da cultura na era digital, na região amazônica. Então, o nosso contexto, para mais para frente, não necessariamente neste boletim e neste contexto em que nós estamos, é abordar as tecnologias num contexto amazônico, cultura e tecnologias na região amazônica. Então, um pouquinho, tentando adiantar mais ou menos o que nós estamos trabalhando no boletim, que ficará disponível no site do Instituto Lula para acesso, a gente percebe que entre os anos de 1990 e 2016, na América Latina e Caribe, houve um aumento exponencial de usuários de banda larga, mas de um tipo de internet de banda larga móvel. Em relação e essa mesma taxa, esse mesmo aumento de usuários de banda larga móvel é inverso àqueles que têm acesso aos usuários de internet de banda larga fixa. A gente também conseguiu identificar, nessa primeira etapa do trabalho, que grande parte da população tem acesso a essa internet de banda larga móvel através de dispositivos móveis. Então, a gente começa a perceber que quem tem acesso ao computador, que tipo de acesso é esse? Quem tem acesso à internet de banda larga móvel, por quais tipos de dispositivos móveis são esses também? Então, que tipo de funcionalidades essas pessoas, né, nós, no geral, temos acesso? E como nós fazemos uso desse tipo de dispositivo? E a outra coisa em que nós também conseguimos identificar nesse momento, nesse primeiro
nessa primeira pesquisa exploratória, como nós tentamos enfocar, trazer trabalhos, inclusive dados da própria Unesco, em relação ao acesso a tecnologias, né? Pensando na inclusão digital na América Latina e no Caribe, nós também percebemos, né, isso, e também constatamos, isso, mas não é um dado inédito, isso é um dado que nós realmente ratificamos, de que a exclusão, esses processos acabam gerando exclusão digital, né? Então, algumas pessoas têm acesso a determinados tipos de informação, algumas pessoas têm acesso à internet, algumas pessoas têm acesso à internet em determinados contextos e não é um fluxo contínuo. E, além dessa exclusão de acesso digital, o acesso ao conteúdo também acaba gerando outros tipos de exclusões. Então, a exclusão social, ela vem acompanhada da exclusão digital e, muitas vezes, também vem acompanhada da exclusão linguística. Que é que nós também constatamos que a maior parte de conteúdos que são produzidos e disponibilizados na internet são produzidos nas línguas portuguesa e espanhola. Ou seja, grande parte espanhola, grande parte daquilo que é disponibilizado para acesso e a nível de informação, por exemplo, no Brasil, está disponível na língua portuguesa. E em outros países na América Latina, em espanhol. Enfim, né, onde há prevalência de determinadas das línguas oficiais, né, a gente acaba vendo essa prevalência. Trazendo esse dado para o Brasil, a gente percebe que esse tipo de dado, esse tipo de informação, acaba acentuando certos preconceitos, acaba acentuando certos processos de exclusão. É necessário, então, a gente pensar que os conteúdos, né, a gente tenta trazer essa informação de que a criação de conteúdos digitais diversos se torna necessário, né, que criar e tornar espaços digitais mais acessíveis em outras línguas é um processo que precisa também ser vislumbrado no campo de políticas públicas de acesso à internet. Então, não basta apenas você proporcionar, ampliar o acesso, mas é necessário que, ao ampliar o acesso, você também proporcione que esse acesso seja realizado considerando as línguas daquelas pessoas que são falantes, daquelas pessoas que realizam a leitura, que são ouvintes, considerando que a internet ela não gera apenas conteúdo verbal, né? Então, a gente também cria diversos tipos de conteúdo oral, e é necessário também considerar-se que esse tipo de conteúdo deve respeitar as diferentes línguas que, por exemplo, no solo brasileiro, no último dado do IBGE, contabilizou 274 línguas no Brasil, sendo que a maior parte delas está na região amazônica. E trata-se de línguas indígenas. Então, o que acontece? Por que, no final das contas, como é possível a gente não ter políticas, né, não pensar em políticas que coloquem, né, o português enquanto uma língua dentre essas 274 e não a língua, né? A língua que apesar dela ser a língua oficial, de acordo com a nossa Constituição Federal, ainda assim, na nossa Constituição Federal, abre o caminho a essa questão, posto a cooficialização de línguas, e em vários municípios brasileiros há várias línguas cooficializadas, municípios e estados. Então, é necessário se pensar nisso. Além disso, a gente também começa a tangenciar a questão das políticas culturais, das políticas públicas, e dentro das políticas públicas, das políticas culturais, já vai ficar, que é algo que o professor Maria vai comentar daqui para frente. Mas antes eu gostaria de tocar que essa questão da internet e o campo das políticas públicas é algo que já está sendo posto e que está sendo colocado de uma forma extremamente massiva, especialmente com a pandemia de Covid-19 no Brasil. Então,
várias esferas de governo têm adotado cada vez mais sistemas e programas que processam dados eletronicamente. Então, a gente tem uma infinidade de serviços, como, por exemplo, assistentes virtuais, tramitação de processos administrativos, gradativamente estão sendo substituídos os processos físicos por processos eletrônicos, participação em editais, editais tanto por órgãos públicos, por instituições públicas, quanto por instituições privadas, solicitações de auxílios, por exemplo, por meio de aplicativos. Então, são serviços que também são disponibilizados para dispositivos móveis, né? Declaração de imposto de renda, que há anos nós realizamos também por meio da internet, prestação de contas de recursos públicos, entre outros serviços. Então, a gente está vendo que há um aumento também exponencial de investimento público nessa área. Então, mais para frente, o que é que a gente pretende abordar é exatamente essa questão, que tipo de investimento, né? Investimento público é esse, para onde ele é voltado, como esse espaço da internet, ele cria territórios, ele é análogo a territórios físicos, ele cria territórios, os territórios, os usuários digitais, eles territorializam esse espaço, e esse processo, e os territórios, né, dos usuários digitais, a forma como os usuários digitais constroem esses territórios é de extrema importância quando a gente pensa em que tipo de conteúdo a gente está criando, a gente está acessando, e quais são e como eles serão distribuídos e disponibilizados, né? Então, a gente também pode pensar em níveis de acesso e de restrição. Nem tudo que é publicizado é público, né? É de domínio público. Então, também a gente precisa tangenciar essas questões, né? As assimetrias também passam por isso. Até onde a gente consegue ir nesse meio digital? Até onde ele permite que a gente vá, né? Então, a criação, né, desses conteúdos digitais diversos, assim como a conversão, né, de conteúdos físicos em digitais, a gente também tem acompanhado esse processo, são formas de promover um conhecimento e informação, né, entre nós, população, sociedade civil, e também entre pessoas que utilizam esses espaços para se manifestarem, né, para criarem também, promoverem conhecimento e informação. Então, a gente também tem um espaço em disputa, são territórios em disputa. O território digital, ele também é um território em disputa. A expansão das fronteiras digitais, ela também acompanha a expansão das fronteiras físicas, das fronteiras dos territórios físicos. Então, se a gente está falando, o que a gente tenta sintetizar é que a exclusão digital, ela gera ou também reforça exclusão social. Ela acaba também reforçando as assimetrias e as desigualdades. E a promover conhecimento e informação entre populações que estão social-historicamente negligenciadas, subalternizadas nos campos de políticas públicas, no campo das políticas, né, tem criado, tem aberto, né, criado espaços que a gente nunca teve antes essa possibilidade e essa experiência. Então, é necessário que essa produção de conteúdo e produção em meios digitais, ela também abre um horizonte para manutenção, né, para garantia de alguns direitos e a manutenção de, por exemplo, a vitalidade linguística, né, a vitalidade da língua, com a participação de falantes e intérpretes, como, por exemplo, de povos das populações indígenas. E isso a gente tenta trazer um pouco para o nosso boletim, quando a gente fala da década internacional das línguas indígenas, e aí, nisso, a gente está trazendo um pouco da expansão das fronteiras digitais. Então, né, tentando ser sintética, mas não conseguindo ser, eu gostaria de passar a palavra para o Amarildo, para ele dar continuidade ao que nós trabalhamos no nosso boletim.
Obrigado, Larissa. Eu queria dar as boas-vindas a quem estiver assistindo aqui, né? Todas as pessoas, né? Seja de noite, de dia, de tarde, né? De madrugada, uma vez que a gente está utilizando das próprias tecnologias digitais para estar também publicizando, né, esse trabalho que fizemos junto ao Instituto Lula, né? E a partir do que a Larissa colocou, né, na apresentação do que buscamos abordar dentro do boletim, do nosso primeiro boletim, é preciso também enfatizar que essas redes, né, de conexões globais, que hoje, né, que a gente pode denominar como a internet, né, elas começaram a se definir inicialmente num campo estatal, né? E somente a partir da década de 90, na verdade, de 1995, elas começaram a ser disseminadas, né, para outros meios e sendo assumidas ali pela iniciativa privada, sobretudo, né? A partir disso, ocorre uma disseminação muito grande dos dispositivos de tecnologia digital. E no Brasil, esse fenômeno ele tem um processo, né, de desenvolvimento que ele é bem considerável, né? Que no nosso caso ele coincide tanto com o período subsequente à ditadura militar, né, e que é logo em seguida marcado por uma guinada, né, neoliberal, né, sobretudo no que diz em relação à economia, mas também em relação às políticas voltadas para a cultura, né. Dentro desse processo, os campos de produção da cultura, né, que são os campos com os quais a gente está trabalhando, que são aqueles espaços onde os sujeitos que produzem, disseminam e consomem a cultura mantêm relações entre si, e onde também são estabelecidas as instâncias desse processo de produção e reprodução e difusão dos bens culturais, né? Esses campos eles passam também a adotar um conjunto amplo de dispositivos advindos das tecnologias digitais. Isso vai também coincidir historicamente no Brasil com o início de um governo que vai propor alguma possibilidade de concretização de políticas públicas voltadas para a cultura que buscam uma maior democratização e participação social, né? Especialmente durante a gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Esse período, então, vai ser marcado por uma reestruturação do Ministério da Cultura e uma abrangência da sua atuação enquanto órgão, né? Vão ser criadas novas subpastas dentro do Ministério, né? E isso vai se orientar de uma forma muito interessante na relação tecnologias digitais e cultura, sendo assumido dentro do Ministério da Cultura um viés de cultura como cultura digital, né? Que o Brasil vai ter um grande destaque nisso, inclusive o Gilberto Gil vai chegar a ser considerado como um ministro hacker e tal, né, por conta dessa perspectiva dele de associação com tecnologias digitais, está muito presente em muitas músicas dele, né, mais recentes, né. A partir desse alargamento, né, a gente entende que abre uma perspectiva de maior acesso a algumas áreas, alguns espaços que não se tinha acesso, de outras possibilidades de produção, existem essas potencialidades. Porém, vem no contrapasso disso, nós temos também que tanto o entendimento, mais do que o acesso, né, o acesso também existe essa desigualdade muito grande, né, que vai acompanhar um pouco a desigualdade socioeconômica clássica, né? Mas o entendimento dessas tecnologias, das possibilidades que ela possui e a própria concepção da base social que vai idealizar a maneira como essas tecnologias serão constituídas, elas não são igualitárias e acabam se concentrando em alguns espaços, com a maior parte dos sujeitos tendo que se adaptar a tecnologias, a formas tecnológicas, a algoritmos pré-estabelecidos dos quais eles não fazem uma participação. Então, nós destacamos isso, especialmente ao fazer uma breve análise, a gente faz no boletim, vocês poderão ver, o boletim apresenta um infográfico, né, com
o que ocorreu em termos de institucionalidade com o Ministério da Cultura, desde o golpe de 2016 até o início do governo Bolsonaro, né, que é quando ele passa por um processo de, inclusive, extinção, a ser transformado em uma secretaria especial, né? E aí vocês vão poder identificar que nesse período de 2016 até junho de 2020, nós teremos 10 sujeitos que vão assumir a pasta enquanto titulares, né? 4 durante o governo Temer e 6 até junho de 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro, né? Atualmente, esse número já passa para 11, né, com a recém-saída do Mário Frias da Secretaria Especial da Cultura para concorrer à eleição, né? Então, isso vai reforçar um viés que já vinha na cultura, que é de descontinuidade das institucionalidades. E isso, dentro da área de pensar cultura e tecnologias digitais, isso vai dar alguns passos para trás nessa perspectiva de pensarmos a tecnologia digital em todas as suas dimensões, e não apenas no viés de acesso e de velocidade, que são importantes, mas pensar em outros processos que estão muito mais na base de concepção de institucionalidade para essa cultura e para essa relação junto à cultura digital, né? E aí no boletim a gente faz um breve comentário, já introduzindo o que vai ser a nossa discussão para as próximas etapas da pesquisa, de como essa relação se dá na Amazônia, né? Partindo desse princípio de uma desigualdade de acesso, né? A Amazônia é uma região em que a maior parte do acesso a tecnologias digitais se dá por meio de smartphones, né? Em torno de 88,6% da população vai ter acesso por meio de dispositivos móveis, né? E se dá com baixo volume de tráfego, né? Uma baixa taxa de tráfego de dados na região, é a menor do país, a taxa de tráfego, e isso vai influenciar muito a forma como os sujeitos da Amazônia vão se relacionar nessa perspectiva, nessa interface cultura e tecnologias digitais. Porém, isso gera uma certa interpretação que é reeditando algumas narrativas, algumas enunciações pensadas para a Amazônia, né? Que antigamente alguns anos anteriores, isso inclusive no período da ditadura, era se pensar a região como se fosse uma região vazia demograficamente, né? Atualmente, essa enunciação, esse discurso, ele se reedita, mas pensando a região como vazia tecnologicamente. E aí o que você tem que fazer? Tem que ocupar a região com tecnologias digitais. Mas essas tecnologias digitais são pensadas aonde? Fora da região, fora da territorialidade. Então, o nosso objetivo, nesse breve comentário já no final do boletim, é instigar uma reflexão de como, isso estava presente na fala da Larissa, de como que a tecnologia digital ela compõe a territorialidade. E no caso da Amazônia, são territorialidades específicas, não é uma única Amazônia, não é algo homogêneo, né? Então, há uma distinção entre o que é a Amazônia em Roraima e o que é uma Amazônia no Maranhão ou mesmo no Mato Grosso, que são 3 estados que, se a gente for fazer um comparativo, são bem distintos entre si. E, sobretudo, nessa questão de acesso a dispositivos digitais, né? E aí, a reflexão que nós fazemos é que, bem, embora essas fronteiras de desigualdade sejam reforçadas dentro da era digital, né? Nós pensamos que, a partir da própria constituição do que se pensa a Amazônia enquanto cultura, e se nós conseguirmos reverter esse pensar a cultura e o acesso à tecnologia na Amazônia a partir do seu território, a gente vai conseguir reconfigurar o que nós podemos chamar como cartografias, que é essa distribuição da tecnologia digital em um processo de mediação, né, de intermediação de processos de criação cultural, né, e que são, portanto, processos sociais, né? E, diante disso, a gente vai conseguir ver, de uma outra perspectiva, as ambiguidades das tecnologias digitais, né, em relação com as condições, com as circunstâncias sociais da região, e, portanto, começar a pensar
formas dos sujeitos dessa região específica da Amazônia assumirem a dianteira de enunciação tecnológica em relação aos seus territórios, dentro da nossa perspectiva, em relação com a cultura ou a partir da cultura, né? Então, de uma forma bem geral, é isso que a gente propõe nesse primeiro boletim, né? É isso que nós propomos no primeiro boletim, que deve ser aprofundado, né, nas próximas discussões, no próximo boletim, né, nos próximos produtos, e a partir disso que nós propomos, dessa discussão apresentada, tanto a primeira parte, a contextualização apresentada pela Larissa e o complemento que eu fiz, a fala dela, nós queríamos ouvir, né, as nossas convidadas, tanto a Paula quanto a Soni, em relação ao que elas podem destacar a partir da leitura que elas fizeram do boletim, né? O que elas poderiam destacar. E aí eu chamaria, então, a Paula, a Paula Zanatti, a Soni? Seria a primeira Soni. Isso, para relatar para fazer os comentários com relação à leitura que ela fez do boletim. Então, muito obrigada, Amarildo. Bom, o boletim traz, né, alguns pontos que são realmente certeiros, né, principalmente quando trata, né, desses 2 pontos especiais que vocês trazem, né, nessa primeira parte, né, que foram pensados, né, da publicação da Unesco na Sociedade Digital, hiatos e desafios da inclusão digital na América Latina e Caribe, né? Que são pontos realmente em que mais me chamaram a atenção e que condizem, pelo menos, com essa realidade que eu vivencio aqui em Roraima, né, da onde eu estou falando, que eu vivencio como professora no Instituto Isiquirã de alunos indígenas que estão morando nas comunidades e também como editora, como artista, né, envolvida com essas publicações, né. O primeiro, né, de fato, é que a gente percebe, de fato, esse aumento dos dispositivos móveis, né, do celular, do uso dele, né, e do acesso à internet através desses dados móveis em especial, né, e o outro que é, de fato, né, esse monolinguismo, né, que acaba sendo aí imposto mesmo por esses novos meios, né, tecnológicos. Então, isso, para mim, me chamou muito a atenção, né, porque é justamente a partir daí que vão surgir muitas dificuldades e, principalmente, né, acho que fazem parte desse projeto que, pelo menos, os povos indígenas vêm vivenciando há pelo menos 500 anos, que ainda é o de silenciamento, né? Porque se a gente pensa, né, que boa parte desse acesso à internet feita pelos dados móveis reflete que as pessoas estão tendo acesso de uma certa maneira, mas a gente também começa a pensar que tecnologia ainda custa, né, caro, mesmo, né, quando a gente fala de celulares, porque para populações empobrecidas, como são, né, os povos indígenas ou povos quilombolas, por exemplo, pelo processo mesmo de colonização, né, isso é muito grave, né? Isso aí já também é uma fronteira, né, que é decorrente, né, desse processo mesmo de exclusão e de silenciamento, né? E aí disso surge outros, né, como a própria infraestrutura, né? Além desse empobrecimento, a infraestrutura que mesmo deveria ser fornecida, né, pelas políticas públicas que pudessem democratizar esses meios, o acesso, né, à internet, aos meios digitais, não chega mesmo a condições, né, que são básicas, como a eletricidade, né? Então, há comunidades, por exemplo, que ainda usam da energia elétrica movida a motor, a diesel, e que recebem, né, um certo valor,
né, é repassado um certo valor para a comunidade, através, né, também do município, enfim, né, dessas esferas, para que eles tenham acesso mínimo à energia elétrica. Né? Então, quando toca isso, o boletim realmente, né, ali falou com essa nossa realidade vivenciada aqui. Né? E a outra realmente é do monolinguismo. Né? Quando você vê que nas opções, né, mesmo do celular, que é, né, vamos dizer assim, esse bem que esteja talvez mais acessível aos povos indígenas, né, mesmo nas configurações, quando você vê, cadê a língua indígena? Né? Cadê as línguas? Apenas, acho que ano passado foram lançados alguns dicionários em aplicativos para celular em 6 línguas indígenas. E o boletim traz, olha, e deixa, né, claro, são mais de 200, são 274, né, por aí, línguas indígenas faladas no Brasil, nesse território, né, chamado Brasil. E em Roraima são cerca de 14 línguas, isso, né, se a gente não contar ali também, né, as línguas que são consideradas dialetos, né? Então, cadê, né, essa outra, essa democratização? Quer dizer, a gente já tem aí mais uma fronteira, né, que causa ainda mais silenciamento, né, e que vai estendendo aí esse apagamento, né, dos povos indígenas no próprio território. Né? Então, quando o boletim traz isso, eu achei assim, são pontos muito delicados que realmente fazem a gente pensar e que, inclusive, afetam, por exemplo, como a gente vai ver logo mais, né, a produção, né, artística através da literatura, por exemplo. Né? Bom, acho que é isso, as minhas considerações. Né? Passo a Paula aí, que acho que ela também vai dizer bastante para a gente. Obrigada, Soni. Bom, então, olhando um pouco para todas as considerações que vocês trouxeram sobre esse primeiro boletim do eixo Cultura na Era Digital, eu queria voltar, então, para esse aspecto dessa lógica excludente que ainda existe, né? A gente não tem um amplo debate na sociedade brasileira sobre a internet como um direito fundamental, né? A internet hoje ela é entendida como um serviço privado, né? Ao qual, como o Soni colocou, tem um custo, né? Um custo de acesso que para algumas comunidades é ainda mais excludente. Então, ao mesmo tempo, como a Larissa apontou, existe uma migração desses programas, dessas políticas públicas para a esfera digital, acessar, né? Então, assim, para acessar o recurso da cultura, é necessário submeter os editais, né? Tem todo um processo de inscrição que é feito em plataformas digitais, toda uma dinâmica online. Ao mesmo tempo que isso está sendo feito por parte do governo, né? Ainda falta esse acesso por parte da população, né? Então, para exercer esses direitos, o direito à cidadania, o direito à cultura, o direito à educação, à informação, é essencial que a população tenha acesso e que tenha direito a esse acesso de uma internet gratuita, de uma internet de qualidade, né? Hoje em dia existe em tramitação a PEC 8 de 2020, que propõe justamente isso, né? É uma alteração do artigo 5º da Constituição para incluir, então, a internet como um direito fundamental, né? Ainda falta uma grande mobilização de base, uma articulação da sociedade civil para que isso, de fato, seja implementado, para que isso seja votado, né? E para que a gente possa alcançar essa conquista. Então, como a Marida também já falou um pouquinho, esse campo de produção das culturas, no início desse século, nas últimas 2 décadas, a gente vê que ele passa, então, a dialogar com os avanços tecnológicos da era digital. Então, a produção e difusão dos bens culturais encontra, nesses dispositivos todos aí, diversas potencialidades, né? Assim, o céu é o limite, podemos reinventar a nossa forma de comunicação e de expressão,
a partir da tela em branco do código, né, de escrever novas histórias. Então, aí diversos alcances, diversos desdobramentos podem ser alcançados no campo da cultura. É claro que ainda, né, enfatizando, essas práticas são muito excludentes devido a essas desigualdades apontadas pelos colegas, mas existe esse movimento de ocupação dos espaços digitais que a gente tem feito, Sonia aqui, eu também, que visa trazer essa pluralidade e a diversidade das culturas brasileiras. Acho que eu passo para a Larissa. Certo. Pela nossa dinâmica, vou passar a palavra para o Amarildo. E, por favor, Amarildo, se você puder dar continuidade para a gente ir para os nossos casos, né, esses estudos de casa. Sim, obrigado. Na verdade, a partir dos próprios comentários, né, que as nossas convidadas fizeram, nós ficamos curiosos com relação a ouvir, né, de vocês, né, que tipos de experiências vocês teriam a destacar, né, em relação ao que nós apresentamos, né, ao que o próprio eixo propõe, né, que é a discussão da cultura na era digital e, sobretudo, nessas duas primeiras décadas do século XXI, né. Então, eu passaria a palavra, né, para vocês, né, a gente poderia iniciar, então, pela Paula, né, a dialogar, a apresentar para a gente essas práticas e experiências da cultura em relação ao uso de tecnologias digitais. Certo. Bom, então, queria falar de duas experiências recentes que eu tive o prazer de integrar a equipe, de participar de sites voltados para a cultura popular, para as populações tradicionais. O primeiro é o site Memória das Cantigas do Jaré, e o segundo, que eu vou trazer mais à frente, é o Mariana Território Atingido. Então, esse primeiro site, ele foi feito ano passado, no âmbito da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Associação dos Filhos de Santo, do Palácio de Ogum. A gente aprovou e executou esse projeto Memória das Cantigas do Jaré, que trata, não sei se alguém não sabe, né, o Jaré é essa religião de matriz africana específica da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, né? Então, ao criar esse site, a gente tinha como objetivo ter essa memória do Jaré preservada e difundida no mundo da web. Eu vou tentar projetar aqui para que vocês possam ver do que eu estou falando. Então, esse site ele contou com a participação das lideranças religiosas do Jaré. A gente foi juntando essas peças dessa história, né, para compor essa experiência. Reunimos fotografias que datam desde os anos 70, a gente gravou as cantigas entoadas pelas lideranças dessa religião, e as mesmas cantigas que são cantadas e tocadas nas festas do Jaré, né? Então, eu acho que uma das grandes conquistas desse site é que a gente usou o design gráfico como uma forma de contar essa história. Então, essa arte que vocês estão vendo, que eu convido depois que vocês entrem no site e explorem um pouco mais, ela conta a sequência do ritual do Jaré, né? Então, ela começa com Ogum à frente e vai seguindo pela Aldeia d'Água, Iansã e Xangô, até chegar em Cosme e Damião, nos meninos, nas crianças, no amanhecer do dia. Então, a própria estrutura do site, né, a proposta dessa arte é de transferir um pouco o que a gente pôde transferir para o espaço digital, a experiência desse lugar, a experiência vivida numa festa de Jaré, né? Então, um pouco dos aspectos místicos e espirituais que carregam todos esses símbolos que estão aqui representados.
A proposta de gravar as cantigas também é para que elas pudessem ser reproduzidas, né? Ela veio com uma vontade de criar um grande acervo digital. Tem 415 cantigas nesse site que podem ser escutadas e acessadas, mas também é uma perspectiva da acessibilidade, para que esse conteúdo ele não seja acessado somente pela forma escrita, né? Isso reflete a experiência e a vivência da comunidade do Jaré, que vive a sua cultura de forma oral, a transmissão oral, né, entre os integrantes. E aí eu considero que é um projeto muito bem sucedido, tem cantigas aqui que, nos dados internos do site, elas têm mais de 700 reproduções, o que é um número altíssimo para a população do Jaré, né? Então, as cantigas que reproduzem a voz, cantigas gravadas na voz do curador Pedro de Laura, já falecido, elas têm mais de 200 reproduções, 300 reproduções. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho algumas das páginas, né? Quando você acessa, você encontra essas cantigas tanto em áudio como em texto, né? E aí, acho que a gente tem tempo para reproduzir algumas. Ouça a voz de quem vos chama, ouça a voz de quem vos chama, na aldeia de Aranda. Ouça a voz de quem vos chama, ouça a voz de quem vos chama, na aldeia de Aranda. Temos todas as canções para a Aldeia d'Água. Deixa eu ver aqui. Louvores a Deus, oh viva Nossa Senhora, oh viva a nossa Aldeia d'Água. Louvores a Deus, oh viva Nossa Senhora, oh viva a nossa Aldeia d'Água. Iansã e Santa Bárbara, né? E sempre recriando colagens com elementos, com fotografias dos próprios terreiros daqui, dos terreiros de Jaré, aqui o Pedro de Laura, as forças da mata, que são os caboclos, né? Que são, enfim, entidades muito importantes dentro do Jaré também. Acho que a gente pode dar. Eu estava no meio do mar, mas quando eu vi uma voz me chamar, eu estava sentada em uma pedra, eu vi a voz do caboclo Sete Serra. Então, os lagoas, né? Enfim, aí eu convido as pessoas que explorem, não vou tomar todo o tempo dessa fala, mas que explorem, que vejam um pouquinho o que a gente tem aqui. Tem toda a biografia dessas lideranças religiosas que participaram, que vocês também podem acessar. Fala um pouquinho de cada um deles. E essas fotos, né, antigas, que também foi todo um processo junto com a comunidade de olhar foto a foto, reencontrar o nome de cada uma dessas pessoas, legendar essas fotos, né, trazendo o máximo de informações que a gente podia. E, bom, e a segunda experiência, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, Paula. Então, a segunda experiência que eu vou tratar rapidinho é do Museu Virtual Mariana Território Atingido. Esse museu virtual ainda está em construção, então vocês vão ter um pré-lançamento aqui de algumas partes do que a gente tem elaborado, né? Então, na perspectiva de ocupar os espaços digitais e disputar as narrativas nesse espaço, é que surge esse site, como também uma forma de luta pelos direitos dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.
O site está sendo criado pela Caritas, pela Regional Minas Gerais, a entidade que realizou o processo de cadastramento desses atingidos, que está sendo concluído agora em 2022. Então, a proposta é recriar esse território levado pela lama no espaço virtual, e aí sobrepondo, então, a cartografia social e todas as informações fornecidas pelos atingidos nesse processo de cadastramento, para narrar essas experiências vividas pelos atingidos e atingidas, né? Não como uma repetição do momento do desastre-crime, mas como uma escolha desse museu virtual de contar e revelar os aspectos da vida e da luta dessas comunidades, né? Então, esse museu virtual ele é composto de diversos fragmentos. Então, aqui vocês estão vendo os conteúdos temáticos, né? Sobre criança e adolescente, sobre casa, sobre as questões das águas, cultura alimentar, gênero, todas as violações de direitos sofridas por esses atingidos. E, bom, vocês podem acessar um pouquinho quem é a Caritas, né? O que é essa instituição, o que ela faz, qual que é a sua atuação. Também revela um pouco sobre o processo de cadastramento, né? Como que isso foi sendo feito desde o início, desde a conquista do cadastro até a entrega do dossiê de cada família, de cada núcleo familiar atingido. Tem como saber um pouquinho sobre a construção desse processo, que ele compõe, né, os mapas comunitários na sobreposição dessas cartografias sociais com os dados georreferenciados no processo de cadastramento. Então, ele é um projeto bem interdisciplinar, que junta as diversas áreas do conhecimento na criação desse conteúdo, né? Que mais? E aí, esse conteúdo também ele pode ser navegado pelo próprio mapa, o mapa das comunidades atingidas. E aí você pode acessar, né, Bento Rodrigues, Bicas, Paracatu de Baixo, Monsenhor Horta, e navegar através delas todas as declarações de perdas e danos sofridas pelos atingidos. Então, ele é uma composição desses fragmentos, né, de imagens, textos, ilustrações, vídeos, memórias, que visa preservar mesmo a cultura dessas populações e ser esse instrumento de luta por direito, né? Queria ressaltar aqui os dois sites, tanto esse site Mariana Território Atingido quanto Cantiga do Jaré, eles têm a versão mobile também, né? Muito pensando nessa questão de quem acessa. Queremos que os atingidos e atingidas possam ter acesso, então precisa ter uma versão mobile, porque justamente são populações que utilizam muito mais a internet de dados móveis, que utiliza muito mais o próprio celular do que o computador. Esse site aqui ele vai entrar no ar no dia 25 de maio, territorioatingido.com.br. Convido todos para acessar e conferir o que a gente está criando por lá. É isso, agradeço o espaço, vou parar aqui a projeção e aí eu passo a palavra para a Soni. Maravilha, que lindo, Paulo, parabéns, né? São projetos lindíssimos, né? Então, agora eu queria apresentar também o projeto, começar agora a compartilhar com vocês, o projeto Pandumpiá, que é um projeto que teve início, que foi coordenado primeiro pelo professor Devair Antônio Fiorotti, que já se encantou em 2020, enquanto ele era professor na Universidade Estadual de Roraima, e surgiu justamente, né, dessa visão de que não havia primeiro um repositório, né, em que as memórias, principalmente as histórias de vida, as histórias no sentido de narrativas,
ficcionais, né, as histórias contadas pelo povo, pudessem ser acessadas, né? Então ele percebeu que elas tinham que ser ali de uma certa maneira construídas, né? Então, a partir da metodologia da história oral, surge o projeto Pandompiá, que iniciou suas atividades em 2007 e só teve fim mesmo em 2020 com, né, o falecimento, com o encantamento do professor Devair Antônio Fiorotti. E a ideia inicial do projeto, da qual eu também faço parte desde 2014, né, e acabei sendo responsável, né, a depositária, enfim, né, a ideia era reunir justamente, né, essas histórias, reunir essas histórias de vida, essas memórias, principalmente de anciãos indígenas, né, nas terras indígenas, inicialmente Alto São Marcos, e depois Raposa Serra do Sol. Então, foram cerca de 42 anciãos entrevistados, e nessas entrevistas, eles falavam de aspectos da cultura, falavam as histórias que eles ouviam dos avós, e contavam mesmo as histórias de vida deles. E para que, né, em um primeiro momento, eles tivessem, né, esse retorno da própria história, era entregue impresso justamente por essas dificuldades de acesso, né, às tecnologias digitais. Então, né, nesse primeiro momento, foi mesmo, né, através de meios analógicos. Então, era devolvido para cada um dos entrevistados a própria história, já impressa, né, e aí, percebendo essa potencialidade da tecnologia, dos meios digitais, né, aí criou-se também o site Pandompiá, para que também ajudasse como essa tecnologia de memória para esses povos, né, indígenas, em especial o Macuxi, né, Macuxi que foram os predominantemente, né, a maioria dos entrevistados, mas também foram entrevistados anciãos dos povos Taurepã, Wapixana, né, também foram contemplados aí dentro do projeto. E aí, né, nós conseguimos criar o site, né, em que é um pouco explicado a história, né, de como surgiu. Existe também essa questão visual, né, as fotos das comunidades e das crianças em especial, né, dizendo que, né, nós somos indígenas, né, mas olha aí o futuro vindo, né, essas crianças que vão continuar a luta pela terra, pela existência, pelo direito, né? Então, marcando bem isso no site, a gente traz essas crianças, né, dizendo que, né, elas também podem e devem, né, ter o direito a estarem aqui nesse meio digital também como território. E aí temos os vídeos, né, que são parte, né, dessas pesquisas, o aspecto audiovisual, que trazem, por exemplo, né, narrativas como do Jabuti da Onça, do seu Caetano Raposo, que também já se encantou, né, faleceu em 2014, e foi uma grande liderança na Raposa Serra do Sol, e que ele narra essa história, né? A gente pedia para ele se ele quisesse falar em português ou falar na língua indígena, ele ficava à vontade, né? Nessa está em língua portuguesa. A outra, né, experiência, outra também que participou do projeto Pandompiá como entrevistada, foi a mestra do povo Macuxi, Bernardina José Pedro, né, que também foi a mestra e foi a mãe afetiva do grande artista indígena contemporâneo, que foi o Jaider Isbel, que também se encantou, né, ano passado, em novembro, e que, né, cantou lindamente dentro do projeto, na língua indígena, e aí eu vou trazer um pouquinho para vocês ouvirem a potência da voz da vovó, esse aqui, e que registra também, né, parte dessa vivência na própria comunidade da Raposa Serra do Sol, como a gente pode ver, esses elementos que pertencem a esse território, né, trazendo o território físico para o digital também. Deixa eu projetar o canto da vovó para a gente ouvir um pouquinho. Não vai tirar um viajarã, Tawan, Essa Kumaning Bila,
Payubane kon omamun tawon puyazur. Darum padimba kawayo bare ko komamuni. Darum padimba kawayo bare ko komamuni. Darum bakawalaura. Darum bakawalaura. Darum bakawalaura. Darum padimba kawayo bare ko komamuni. Darum padimba kawayo bare ko komamuni. Darum bakawalaura. Darum bakawalaura. Darum bakawalaura. A vovó Bernaldina, né, que também foi vítima do coronavírus em 2020, né, faleceu em razão das complicações do coronavírus, né, e que o site, né, acabou, né, trazendo aí junto, agora para a memória, né, dos povos indígenas, em especial do Macuxi, deixando aí a voz dela ecoar para além, né, do físico, né, do plano físico. Então, dentro do projeto, né, se tinha essa ideia de que essas mídias de tecnologia podiam, né, de uma certa forma, continuar, né, ecoando aí no tempo e fazendo com que a imagem também, né, chegassem mesmo aos povos indígenas, né? Então o site ele é também acessível em mobile. Além disso, traz os cantos, né, que foram executados por outros artistas também do povo Macuxi, que acabaram resultando num livro que reúne 79 cantos, que foi publicado em parceria com o Museu do Índio, né, do Rio de Janeiro, e aí traz esses 79 cantos, né, traz a letra, né, e isso que é bacana, né, porque traz a letra, espero que abra, né, ela traz a letra na língua Macuxi, e em seguida, né, na língua portuguesa. Então, né, a versão bilíngue está disponível aqui, né, para que as pessoas possam ter o acesso, né, ao canto na língua indígena. Só um instante, gente. Né, e para baixar também, isso que é bacana, né, as versões em PDF, por exemplo, para baixar, né, a letra, a canção, de repente para fazer estudo ou para aprender, né, através da letra, né, da canção. Deixa eu só aqui. Bom, então aí a gente tem, né, em língua indígena, e aí disponível para baixar, e depois a tradução em língua portuguesa, né? Então foi um trabalho em conjunto, né, com os próprios povos, né, Macuxi, a partitura, né, da música em questão, né? Então a gente tem os parixaras, que são alguns ritmos, o tucuí, o marapá e a areruia, e os áudios também, para quem quiser ouvir na língua, tá? Foram todos cantados na língua indígena. E aí reúne também produções acadêmicas, né, que resultaram do projeto, dissertações, artigos, né, o que saiu na imprensa acerca, né, do projeto, e o que é mais bacana ainda, tá? Traz o primeiro volume com as entrevistas desses anciãos, né, reunidos aqui, que também é possível baixar gratuitamente, né, para quem acessar. E aqui traz, né, todos que participaram do projeto e o contato, né, para quem quiser também falar com a gente, né, enfim, perguntar alguma coisa ou de repente até começar a participar também dentro do projeto, né. Então, essa é a primeira experiência, né. Agora eu vou só interromper aqui, né, para mostrar mesmo, né, os outros projetos, como é o próprio livro, né, da vovó Meriná, que é resultante do projeto Pandompiá, que também funciona nessa mesma, nesse mesmo sentido, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho o livro do projeto do Pandompiá. Opa!
Esse aqui é o livro que dá para fazer o download, né, em que traz as entrevistas, né, que foi, né, também em parceria com a Way Editora, né, isso é importante, né, a gente, como editora, já também, né, vendo essa possibilidade, né, de fazer essa união, né, entre o analógico e o digital e fazer chegar nessas comunidades mais distantes que ainda não têm, infelizmente, acesso, né, e depois só mostrar também, bem rápido, tá, eu sei que eu estou aqui já no meu tempo, né, o canto o livro que resultou da vovó Bernaldina também, né, dentro desse projeto, que reúne, né, os cantos da vovó Bernaldina também em língua, e que futuramente começarão a fazer parte do site também Pandompiá, para quem puder, né, aí ter acesso, né. Já tem a versão digital desse livro também, né, então, em língua, né, indígena, né, o canto e a tradução, né. Então, fazendo esse casamento aí, né, entre as duas coisas, a gente tenta, né, ao mesmo tempo em que a gente, né, anda pelo território digital, pelo analógico também, né, para justamente driblar essas dificuldades que a gente viu, né, ao longo do boletim. Então é isso, quem quiser pode visitar, né, o site Pantom, né, pantompia.com.br, para conhecer melhor o projeto. É isso. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, Soni. Informar, né, para aqueles que estão assistindo que na descrição do vídeo estão disponíveis todos os links de acesso para todas as páginas, todos os sites compartilhados pela Paula e pela Soni. Então, assim que terminar de assistir, vamos ver o que a Way está produzindo, a Way Editora, uma iniciativa incrível aqui no estado de Roraima. Vamos ver o Jaré, vamos ouvir as cantigas do Jaré, vamos esperar o resultado dos atingidos pelo desastre em Mariana, né? O que é que a gente pode aprender com as comunidades que foram atingidas, né? Que tiveram seus territórios, tiveram suas vidas e seus territórios atingidos. Assim que estiver disponível, Paula, compartilhe conosco para a gente poder prestigiar, né? Acompanhar um pouco dessa cartografia social, né? Dessa representação, desse mapa social, desse desastre da vida que continua, né? Eu estou compreendendo dessa forma. É um território marcado pelo desastre e marcado pela vida, a vida que continua após o desastre. E as vidas que se perderem, as vidas que continuam marcadas pelo desastre. E é importantíssimo, né? A gente está numa conjuntura política, ambiental, econômica, em que a gente precisa olhar para isso, para tentar aprender, né? Alguma coisa. E a gente precisa encerrar, infelizmente, esse momento em que nós estamos aqui compartilhando. Todas essas experiências, as reflexões em torno do nosso boletim, desse nosso primeiro boletim, e de tudo que vocês trouxeram em termos de informação dos trabalhos que vocês têm realizado. Eu gostaria só de citar algumas coisas, algumas falas que me marcaram bastante, da Soni, quando nós estávamos conversando, em que ela coloca que só a letra alfabética tem reconhecimento, né? Isso acaba sendo muito forte, e tudo que vocês trouxeram para a gente mostra que não. É possível, é possível se usar tentar, né, nesse meio, fazer uso de outras formas, né, de outras formas não hegemônicas, e tentar quebrar um pouco dessa hegemonia que esse capitalismo digital traz, né? Que esse capitalismo digital tenta impor para a gente. E é necessário extrapolar o que a letra escrita tem para dizer, né?
precisa extrapolar isso. Também foi uma fala da Sony, que me marcou muito. E a Paula coloca, né, que ter essa memória do Jaré preservada e difundida no mundo da web. Então, é um mundo que nem todos têm acesso, né? É um mundo de exclusão, qualquer local em que haja exclusão, ele é um mundo de exclusão. Mas é um mundo de exclusão que é necessário ocupá-lo. É necessário ocupá-lo. E esse processo de ocupação está acontecendo, eu espero que se intensifique, né? Eu espero que o veto à Lei Aldir Blanc caia, que a gente consiga avançar no campo do investimento, né? Das políticas de cultura, no investimento, não só no campo das políticas, mas na efetivação. Não adianta sancionar e regulamentar se não se põe em prática, tem que ir para a prática, tem que ter recurso para isso. E como esses locais também, né, a gente pode vislumbrar as narrativas desses territórios, olhar para cima e ver nas cartografias sociais o desastre socioambiental que aconteceu e as lutas que foram travadas desde então, que somem das grandes mídias, das principais grandes mídias. Ninguém mais fala de Mariana. A Globo não fala mais de Mariana, desculpa, não sei. Corta essa parte. Mas as grandes mídias acabam não falando. Então, é necessário ocupar os espaços para democratizar, de fato, a produção da informação, não só o acesso, mas a produção da informação. Então, agradecer muito a Marildo, que comigo, né, nós dois juntos estamos nesse processo, nesse trabalho. Paula, novamente, Sony, novamente, muito obrigada pela contribuição, pela colaboração. E Egli, obrigada pelo apoio, por todo apoio e essa disponibilidade de nos acompanhar nesse momento. E agradecer também a quem está nos assistindo e possa nos acompanhar na continuação dos trabalhos com o segundo boletim. Encerramos, Egli.